Quando que a gente vai realizar, no caso você vai realizar uma mamoplastia? Essa pergunta ela é frequente, porque às vezes quando você olha no espelho, ou então quando você vai escolher uma roupa, alguma coisa te incomoda na tua mama, você quer resolver aquele problema e muitas vezes você não sabe como resolver isso, né? E você vem pesquisar aqui no YouTube, vai no Instagram, vai em uma consulta médica para saber se realmente uma mamoplastia é o que vai resolver aquele teu incômodo para as mamas. E um dos principais fatores que a gente tem que levar em consideração, na verdade eu levo em consideração quando as pacientes vêm me procurar, é a motivação. Por que que você quer operar? Essa motivação a gente muitas vezes pode analisar como uma coisa menor, mas ela é muito importante. Quando é uma motivação que parte de você, ou seja, aquela coisa que te incomoda, aquela algo que te incomoda, mas incomoda como? A história é mais ou menos assim. O paciente chega para mim e fala, doutor, eu tive filhos, amamentei os meus 2 filhos até 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, parei de amamentar há algum tempo. E depois disso, minhas mamas se modificaram muito. Quando eu deito, a minha mama vai pro lado. Quando eu vou colocar um sutiã, eu tenho que usar bojo para aquela mama ficar um pouquinho mais firme. Ou ela me fala também que quando ela pega uma caneta, né, a caneta prende a mama dela. Então, quando ela vem com essa motivação de querer melhorar esses aspectos, esses incômodos para ela, né? Não é para colocar, assim, ela quer colocar um decote, mas ela não faz a cirurgia para isso. Ela quer usar um biquíni, mas não é para isso que ela faz. Ela faz para se sentir bem, independente da roupa que ela utilize. Então, quando a motivação é essa, eu acho que essa paciente está no caminho certo e ela está bem próximo do momento de operar. Porque quando vamos operar, não depende apenas da vontade, da motivação dela, depende também da condição clínica dela. Quando eu digo isso, eu falo que claro que é ter saúde, mas também é ter um peso legal. O peso ele tem uma influência muito grande no aspecto da mama. Perceba você, se você ganhar um pouco de peso ou você perder o peso, a tua mama vai modificar a sua forma, vai modificar o seu volume. E quando a gente está no peso que é legal, ou seja, aquele peso que enquadra não só com a tua altura, mas também com o perfil de distribuição de gordura no teu corpo, o nosso resultado tende a ficar legal. Como é que esse peso influencia na mama, então? Influencia da seguinte forma: uma mama mais pesada, uma mama maior, com mais gordura, né, ela vai ser mais caída na maioria das vezes. Por quê? Porque a pele da mama não vai ser capaz de segurar aquele peso. Então, quando você emagrece, muitas vezes melhora aquela impressão do aspecto da mama. Se tua pele já tem uma qualidade legal, você emagrecer na tua mama vai dar o aspecto de que ela está mais em pé. Isso depende muito da capacidade de elasticidade da sua pele. E outro fator também que o peso influencia é quando a gente utiliza uma prótese na mamoplastia. Por que que isso influencia? Porque algumas mulheres querem aquelas mamas bem marcadas, né? Então ela quer que todo mundo olhe para ela e fale, olha, você tem uma prótese. Ela quer usar um decote e aquele decote evidencia aquela prótese, né? Isso vai acontecer quando eu tenho uma menor cobertura da prótese. Então, a prótese ela fica nessa região. Então, a gordura aqui na região superior da mama ou entre as mamas, se ela for uma espessura menor, aquela prótese vai ter uma menor cobertura, né? Então, se eu tenho uma menor cobertura dessa prótese, eu vou ter uma mama mais marcada. Aquela prótese vai ficar mais evidente. Mas é claro que se eu utilizar uma técnica não adequada para aquele caso, não adianta você colocar uma prótese, ser super magra, que esse resultado não vai ficar legal sem o sutiã. Eu observo isso muito porque a gente vê algumas imagens de famosas na praia, elas deitam, elas têm prótese, são super magras e as mamas vão para o lado. Mas por que que isso acontece? Porque não houve um planejamento correto na cirurgia da mama dela. Não é só simplesmente porque o fato dela emagreceu e a mama dela ficou mais chupadinha, ficou mais seca. Não é isso, né? Às vezes é que o fato que, com o tempo, associado àquela perda de peso, foi perdendo uma estruturação da mama que não permitiu que ela mantesse aquele resultado de colo marcado. Então, quando você olha no Instagram, você olha uma foto de uma amiga sua e você observa que aquela mama tá marcada, tá bonita, tá agradável aos teus olhos, aí a gente começa, peraí, não vou olhar só a prótese, eu não vou querer saber apenas o tamanho da prótese dela. Eu vou querer saber, primeiro, qual técnica foi utilizada? O sutiã dela que é responsável para jogar as mamas para o meio, o biquíni é responsável para jogar as mamas para o meio, elas ficarem marcadinhas, ou quando ela tira o sutiã, a mama dela continua na mesma posição. Então esses fatores eles são bem importantes. Então, além dessa técnica que eu citei, acabei de falar, é uma paciente magra, então a gente observa que mamas mais marcadas têm relação com mulheres com menor percentual de gordura. Eu vou ter uma menor cobertura aqui nessa região da mama, essa prótese vai ficar mais evidente. Então, se eu associo uma menor cobertura aqui na região da mama, associado a uma técnica legal, a mama com prótese
prótese ela vai dar um resultado mais marcado. É claro que próteses muito pequenas não deixam a mama tão marcada se o tórax for largo. Então, a técnica utilizada, um paciente com a menor cobertura, ou seja, menor percentual de gordura, associada com uma prótese bem escolhida para aquele caso, de acordo com o desejo da paciente, que é um resultado natural mais marcado, esses são determinantes muito importantes no resultado da nossa cirurgia. Então, se você pensa, né, que quer fazer uma mamoplastia, é importante que você pense qual quadro, qual resultado que você quer e qual que é o quadro do teu corpo hoje. Você olha para o espelho e fala, poxa, o meu peso está legal, é isso que eu quero, o resultado que eu quero, ele está condizente com o meu peso, isso é importante. Porque alguns pacientes chegam aqui acima do peso querendo mama super marcada. Eu falo, olha, se a tua cirurgia for para ter uma mama super marcada, eu te recomendo perder peso, senão a gente não vai conseguir fazer isso. Em alguns casos, elas têm umas mamas um pouquinho grandes, então são mamas já grandes, pesadas, ou seja, a pele já não aguentou aquele peso da mama, e ela fala para mim, eu quero colocar uma prótese, e essa prótese, eu quero que seja minha mama fique pequena e marcada. Nestes casos, a gente só tem uma opção, que é reduzir a mama, deixar a mama dela super pequena, ela é perder peso, para diminuir a cobertura, e em um segundo momento eu vou e coloco uma prótese, que aí vai funcionar como se fosse uma paciente que tem uma mama pequena, quer aumentar. Aí sim a gente consegue atingir esse tipo de resultado. Agora, na mesma cirurgia, uma paciente que está um pouco acima do peso, uma mama grande e pesada, eu reduzir essa mama e colocar a prótese, a expectativa é que essa mama vai ficar pequena e marcada, de fato isso eu não vou conseguir. Então, nesse planejamento da cirurgia, nessa tua vontade, quando você pensa, pô, eu quero melhorar alguma coisa da minha mama, é importante você imaginar qual o resultado que você quer. E essa imaginação do resultado, ela é super importante. Por quê? Porque na consulta, nos seus estudos e tudo mais, conversando com pacientes que já operaram, você vai descobrir se aquele resultado que você quer é o que você vai conseguir atingir. Por que que isso é importante? É importante porque uma coisa que a gente tem que trabalhar na cirurgia chama-se expectativa e realidade. Então, se você imagina um resultado e o cirurgião chega para você e fala, olha, eu não vou conseguir te entregar esse resultado, você vai ficar consciente em relação a isso. Aí você vai parar e pensar, pô, vale a pena eu seguir, né, esse planejamento? Ou seja, poxa, que pena que eu não vou ter aquele resultado que eu achei que eu queria ter, mas que bom que você me orientou, você através de informações de avaliação do meu caso, você me mostrou que eu não vou conseguir ter aquilo. Poxa, mas beleza, que pena que eu não vou ter, mas mesmo assim eu quero operar porque eu vou ter aquele resultado da mão. Então, isso é uma postura super legal. Por quê? Porque na consulta é um momento que eu utilizo bastante para entender o que a paciente quer, né? Olha, o que você espera da cirurgia? E a partir do momento que eu identifico o que você espera, eu vou traçar a melhor tática para atingir isso. E quando eu falar que independente da tática que eu utilizar, eu não vou conseguir dar aquele resultado que a paciente almeja, eu tenho que falar para ela, olha, vou melhorar o aspecto da tua mama, mas esse resultado que você mostrou aqui, o teu caso ele não é condizente com esse aspecto de resultado. E ela vai parar para pensar, eu quero continuar ou não. Eu vou atrás de alguém que vai me prometer esse resultado, né? Ir atrás a qualquer preço de pessoas que vão entregar o que você quer, às vezes pode custar muito caro, entendeu? Por quê? Porque nem sempre uma promessa, como até o nome já diz, né, ela é sinônimo de realização. E o sucesso da cirurgia é quando aquele resultado que você imagina é o que acontece. Então eu preocupo muito com esses aspectos aqui no consultório, sabe? Aqui eu lido com sonhos, eu lido com expectativas, eu lido com frustrações do aspecto do corpo. Então, cada vez mais que eu consigo conversar, entender esse aspecto, o quão incomoda, o que é a expectativa do resultado, qual é a motivação, aí sim eu consigo planejar bem, né? E no final eu ficar feliz e a paciente também. Então, quando você olha para o espelho, aí você vai olhar teu corpo, você vai imaginar o que você quer melhorar nele. Especificamente nós estamos falando de mamas hoje, né? E você vai pesquisar que isso é importante, né? Toda paciente que quer operar, eu falo, olha, vai atrás do que você quer, entenda o que você quer, porque essa é a forma de você realmente consolidar aquela tua vontade. E hoje existe muita informação aqui e a gente tem que ir atrás de informação de qualidade. Para onde é que está a informação de qualidade? Vai estar naquela pessoa que você se identifica, naquela pessoa mostra, naquele profissional que mostra que está estudando, naquele profissional que mostra que tem experiência. Por quê? Porque hoje os meus vídeos, os meus textos, não é para convencer ninguém, é para mostrar conteúdo e você que, através desse conteúdo, criar na tua cabeça os teus conceitos, né, que são verdades para você em relação a qualquer tipo de cirurgia, né, no caso hoje das mamas. E é interessante que hoje existe algumas pessoas que têm uma certa restrição em relação ao silicone, à prótese de silicone, com receio da doença do silicone, e até me perguntam, doutor, eu consigo colocar, minha mama é caída,
doída, ela é pesada, eu preciso colocar prótese? Doutor, eu tenho muito medo da prótese, ou que tenho um medo das consequências de precisar trocar algum dia, por exemplo, né? E é engraçado que quando a paciente me procura, muitas vezes ela fala, doutor, eu vim botar uma prótese. Mas antes de colocar uma prótese, ela quer uma mama bonita. E na cabeça de alguma delas tem que a prótese é o único caminho para a mama ficar bonita, mas nem sempre é assim. A todo momento chegam no consultório também pacientes que querem diminuir as mamas. Ela fala, poxa, doutor, mas eu não queria prótese, mas vai ter que colocar, né? E não é assim, né? A avaliação da prótese, a gente tem um critério único, assim, que é, vamos falar, que a gente tem uma contraindicação absoluta do uso da prótese, ou seja, a gente não vai usar de jeito nenhum, que é quando a paciente não quer, tá? Se ela não quiser a prótese, a gente não vai colocar a prótese. E se a prótese for realmente essencial no caso dela, a gente fala, olha, eu não consigo te dar um resultado nem mais ou menos sem a prótese, então vale a pena não operar. Hoje a gente tem várias alternativas em relação a isso. Então eu consigo reposicionar o tecido da mama, deixar uma mama em pé, bonita, com resultado mais natural, sem a prótese. Muitas vezes a gente pode usar a gordura, né? Ou seja, aquela paciente que não quer mais a prótese, mas também não quer deixar a mama muito murcha. A gente vai, retira a prótese e coloca gordura, a gente fala lipoenxertia, justamente para preencher aquelas regiões onde anteriormente estavam sendo ocupadas pela prótese, né? A gente faz uma mastopexia sem a prótese, com lipoenxertia, para preencher, dar uma mama mais marcada, melhorar a valorização da mama e o aspecto da forma também. Então hoje a cirurgia das mamas, ela felizmente vem sendo muito estudada, vários trabalhos estão sendo realizados, vários cursos à disposição, então eu gosto muito de fazer curso, então a todo momento eu tenho um grupo de discussão de cursos sobre cirurgia de mamas, mandam um caso, eu compartilho casos, compartilho resultados, compartilho técnicas e soluções, então isso é muito importante porque quem ganha com tudo isso são as pacientes, porque são cirurgiões espalhados no Brasil inteiro, né? Na verdade no mundo, a gente tem grupo internacional que discute mama, então quando a gente coloca a nossa experiência, o nosso aprendizado à disposição das outras pessoas, enquanto outras pessoas compartilham esse aprendizado, isso é muito legal, por quê? Porque mais mulheres no mundo inteiro, no Brasil inteiro, estão sendo beneficiadas, né, com o nosso investimento no estudo, na prática e nas atualizações. Então, a cirurgia da mama, ela envolve vários aspectos, envolve motivações, envolve expectativas, né? E tudo isso tem que ser trabalhado. As mídias sociais hoje, elas influenciam bastante nisso, por quê? Porque é um local que a gente consegue disseminar informações positivas e também é um local que você consegue ver vídeos de vários profissionais e se identificar com um jeito dele, né? Tem médico que gosta de peitão e tem paciente que gosta de peitão e elas vão dar certo, é uma tampa e a panela. Tem médicos que gostam de mamas com volumes menores, que vão trabalhar com pacientes que gostam de silhuetas mais magras e tem pacientes que gostam de silhueta mais magra, que gostam de mamas marcadas mais menores e esse médico vai achar essa paciente vai achar o seu médico, vai ser uma tampa e uma panela. Então, aqui, né, é uma oportunidade de você entender visões diferentes da plástica, visões diferentes de olhar o corpo da mulher, o aspecto da mama e tudo isso, né? Então, quando você vem aqui e vê um vídeo como esse que a gente está passando aqui, é legal porque é uma oportunidade de você entender mais sobre a cirurgia e sobre a questão da motivação, né? Hoje é muito focado em técnica. Qual técnica você está usando? É sutiã interno, é grip plane, é por cima do músculo, é por baixo do músculo, qual prótese que você usa, é super alta ou não é? Então essas questões, elas são importantes. Agora, quando você vai, olha, conversa com o teu médico, confia nele, você vai ter certeza que ele vai usar a melhor técnica possível para o teu caso. É claro que hoje em dia nem todo mundo tem acesso a essas técnicas, porque não foi atrás para estudar, né? Então um pouco desatualizado, mas uma coisa importante é que você tem que achar no teu médico aquele profissional que vai falar, poxa, ele vai entregar o melhor que existe hoje em dia na minha cirurgia. Isso é importante, né? Então essa cativação que acontece, ela é muito menor pela técnica que usa e muito maior por conta da conexão que vocês criam através da consulta ou através do contato, através das redes sociais, né? E isso vai acontecer muito quando ele de fato entender a motivação, o que está te levando a melhorar o aspecto das mamas, seja com prótese ou sem a prótese. É por conta que você quer usar um decote mais fundo? É por conta que você quer ir pro biquíni e não ter vergonha, né, de tirar a sua saída de banho? O que te leva a isso?
né? A vontade de você não ter que usar mais sutiã e ter a liberdade de usar quando você quiser. Então, quando a gente consegue captar essas vontades aqui, e isso leva a um resultado mais satisfatório no futuro. Por quê? Porque a expectativa vai ser criada a partir da dor que você está sentindo, né? Então, você quer ir lá e colocar um biquíni na praia e todo mundo falar, uau, você tem uma mamãe bonita, é uma motivação. Ou você quer botar um biquíni na praia e ninguém olhar para você, mas você tá ali satisfeita e já teve a liberdade de tirar a saia de banho e entrar na piscina, que seja, ou no mar, enfim. Essas questões das motivações eu levo bastante em consideração aqui no consultório, né? E eu fico muito feliz quando eu consigo entregar isso e retribuir aos pacientes. Então, eu recebo mensagens no direct e também fotos de alguns pacientes que falam, doutor, eu nunca achei que ia usar esse biquíni na minha vida. Então, isso para mim é muito feliz. Ou então, quando as pacientes vêm aqui sem sutiã no consultório, com aquelas mulheres que tinham as mamas muito grandes, e fala, cadê o sutiã? Eu falo, não uso isso mais não. Só uso para não, às vezes, não marcar, né? Para não acender o farol aqui, mas assim, são coisas muito positivas que me alegram bastante, né? Então, fazer essa diferença na vida das mulheres é muito legal. E eu vou entregar o melhor resultado para ela quando eu perceber a sua motivação e entender. Ela é real, de fato eu vou conseguir utilizar. E através dessa motivação, dos seus desejos, eu utilizar, né, a técnica que eu conheço, a minha experiência, os meus estudos para fazer a melhor programação cirúrgica para essa paciente. E eu quero convidar você também para inscrever aqui no canal, que essa a gente está começando o quê? Uma jornada da cirurgia da mamoplastia. A gente vai ter jornada da cirurgia da prótese de mama, da lipoescultura, da abdominoplastia. Então, ativa aqui as notificações que sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisada, né, para acompanhar esse conteúdo que vai ser super importante na decisão sobre a sua cirurgia. Então, você clica no sininho, inscreva aqui no canal, que vai ser um prazer compartilhar o meu conhecimento e a minha paixão pela cirurgia plástica aqui com vocês.